A paz do Senhor Jesus, me chamo Sueli Alves, faço parte da Igreja Evangélica Pentecostal Brasil para Cristo, em Valparaíso de Goiás, sob a direção do pastor Juarez Bonfim. Agradeço à nossa pastora presidente Eloide Ramos e ao pastor Gideon Júnior por esta oportunidade. Estarei fazendo a leitura do livro de 2 Crônicas, capítulo 33, do versículo 1 ao 25. Tinha Manassés 12 anos de idade quando começou a reinar, e 55 anos reinou em Jerusalém. E fez o que era mal aos olhos do Senhor, conforme as abominações dos gentios, que o Senhor lançara fora de diante dos filhos de Israel. Porque tornou a edificar os altos que Ezequias, seu pai, tinha derribado. Ele levantou altares a Baalim, e fez bosques, e prostrou-se diante de todo o exército dos céus, e o serviu. Edificou altares na casa do Senhor, da qual o Senhor tinha dito: em Jerusalém estará o meu nome eternamente. Edificou altares a todo o exército dos céus, em ambos os pátios da casa do Senhor. Fez ele também passar seus filhos pelo fogo, no vale do filho de Inom, e usou de adivinhações e de agouros, e de feitiçarias, e consultou adivinhos e encantadores. E fez muitíssimo mal aos olhos do Senhor, para provocar a ira. Também pôs uma imagem esculpida, o ídolo que tinha feito, na casa de Deus, da qual Deus tinha dito a Davi e a Salomão, seu filho: nesta casa em Jerusalém, que escolhi de todas as tribos de Israel, porei eu o meu nome para sempre. E nunca mais removerei o pé de Israel da terra que destinei a vossos pais, contanto que tenham cuidado de fazer tudo o que eu lhes ordenei, conforme a toda lei, estatutos e juízos dado pela mão de Moisés. E Manassés tanto fez errar a Judá e aos moradores de Jerusalém, que fizeram pior do que as nações que o Senhor tinha destruído de diante dos filhos de Israel. E falou ao Senhor a Manassés e ao seu povo, porém não deram ouvidos. Pelo que o Senhor trouxe sobre eles os príncipes do exército do rei da Síria, e os quais prenderam Manassés entre os espinhais, e o amarraram com cadeias, e o levaram à Babilônia. E ele, angustiado, orou deveras ao Senhor seu Deus, e humilhou-se muito perante o Deus de seus pais. Ele fez oração, e Deus se aplacou para com ele, e ouviu a sua súplica, e o tornou a trazer a Jerusalém, ao seu reino. Então conheceu Manassés que o Senhor era Deus. E depois disso edificou o muro de fora da cidade de Davi, ao ocidente de Giom, no vale, e a entrada à porta do peixe, e a roda até Ofel. Eu levantou muito alto, também pôs oficiais valentes em todas as cidades fortes de Judá. E tirou da casa do Senhor os deuses estranhos e o ídolo, como também todos os altares que tinha edificado no monte da casa do Senhor, e em Jerusalém, e os lançou fora da cidade. E reparou o altar do Senhor, e ofereceu sobre ele ofertas pacíficas e de louvor, e mandou a Judá que servisse ao Senhor, Deus de Israel. Mas ainda o povo sacrificava nos altos, mas somente ao Senhor Deus. O resto, pois, do sucesso de Manassés e a sua oração ao seu Deus, e as palavras dos videntes que lhe falaram no nome do Senhor, Deus de Israel, eis que estão no sucesso dos reis de Israel. E a sua oração e como Deus se aplacou para com ele, e todo o seu pecado e a sua transgressão, e os lugares onde edificou altos, e pôs bosques e imagens de escultura, antes que se humilhasse. Eis que está tudo nos livros dos videntes. E dormiu Manassés com seus pais, e o sepultaram em sua casa. Amon, seu filho, reinou em seu lugar. Era Amon da idade de 22 anos,
quando começou a reinar. E 2 anos reinou em Jerusalém, e fez o que era mal aos olhos do Senhor, como havia feito Manassés, seu pai. Porque Amon sacrificou a todas as imagens de escultura que Manassés, seu pai, tinha feito, e a serviu. Mas não se humilhou perante o Senhor, como Manassés, seu pai, se humilhara. Antes multiplicou Amon os seus delitos, e conspiraram contra ele, e os seus servos o mataram em sua casa. Porém, o povo da terra feriu a todos quantos conspiraram contra o rei Amon. E o povo da terra fez reinar em seu lugar a Josias, seu filho. O reinado de Manassés, meus irmãos, foi o mais longínquo da história de Israel. Ele começou a reinar com apenas 12 anos de idade e foi até os 67 anos. O cronista não menciona o nome de sua mãe, que era Efizibá. Isto encontramos no texto paralelo, segundo as Reis. Ao contrário de seu pai Ezequias, o rei não seguiu o caminho do Senhor. Antes se entregou à idolatria, multiplicando-as e restaurando aquelas já fomentadas por Acabe, o antigo rei de Israel. Construiu altares pagãos para Deus Baal e a Deus Aserá, que é a deusa da fertilidade. Grande maldades, crueldades fez o rei. Era ímpio e tirano. E devido ao seu governo negativo, o povo de Jerusalém se afastou de Deus. Essas ações provocou a ira divina. Provérbios 29, 2 diz que quando o ímpio domina, o povo geme. Por causa das más escolhas, o povo gemeu, sofreu, porque este monarca se tornou um péssimo governante para Jerusalém. Meus amados, os pecados do rei não para por aqui. Ele levantou altar às divindades astrais, ou seja, as estrelas, o sol e a lua, e as adorou. E mais ainda ele fez, levou-as para o interior do templo de Jerusalém. Deuteronômio 4,19 nos diz claramente para não levantarmos nossos olhos ao exército dos céus, para que não sejamos impelidos de inclinarmos perante eles e os sirvamos. Precisamos estar sempre ouvindo a voz de Deus para não pecarmos, para não blasfemar, para não profanar o nome do Senhor. Ainda não satisfeito, derramou muito sangue inocente, pois ele sacrificou seu próprio filho ao deus Moloque. Este era um deus dos amonitas na terra de Canaã. Era uma estátua grande, nela havia uma cavidade onde as crianças eram jogadas e o fogo as consumia. Terrível. Em Levítico 18, 21, Deus já advertia sobre este ato. Lá assim está escrito: não desonre o nome do seu Deus, oferecendo seu filho como sacrifício a Moloque. Manassés não podia ter feito pior, por mais que tentasse. Profanou a casa do Deus, casa que o Senhor já havia escolhido para pôr o seu nome para sempre. Deus havia feito uma promessa. Havia prometido a seus pais que jamais os abandonaria
jamais retiraria os seus pés da terra que havia prometido a eles, se tão somente obedecesse. Deus continua fazendo promessa a nós, meus irmãos. Precisamos ser obedientes à sua palavra e fiéis a Ele, assim como Ele é conosco. Nosso Deus é um Deus de misericórdia. Ele fala com Manassés e o seu povo, mas este povo não deram ouvidos. Antes continuou em suas perversidades, adorando nos altos, servindo aos deuses estranhos. Judá sofreu essas consequências devido à apostasia, e a ira de Yahvé sobreveio, e o rei foi levado cativo à Babilônia. Todos sofrem consequência quando peca, pois o pecado nos afasta de Deus. Mas não podemos, meus amados, entender isso como castigo, porque Deus não nos castiga, Deus é amor. Esse é um ato de misericórdia para trazer o pecador à realidade, para que Deus possa obter o seu propósito, que é nos salvar. Foi necessário acontecer isto com o rei ímpio, para reconhecer seus pecados e orar a Deus e se converter. Deus age assim conosco, irmãos. Muitas vezes é preciso ser levado ao deserto para buscarmos mais a Deus em oração, para reconhecer os nossos pecados, para sabermos que existe somente um Deus que nos salva, que nos guarda, que nos protege. A oração e o arrependimento de Manassés acalmou a ira do Senhor, que o libertou e lhe restituiu o trono. Deus não resiste a um coração quebrantado. É preciso confessar nossos pecados e nos arrependermos verdadeiramente. Pois Deus liberta, porque Ele não tem prazer na morte do ímpio. O rei desfaz seus atos abomináveis e serve ao único Deus santo e vivo. Mesmo sendo o rei convertido, ao morrer, ele não pôde ser enterrado junto aos reis bons por causa dos seus terríveis pecados. Amon, filho de Manassés, reina em seu lugar com apenas 22 anos. Aqui novamente o cronista não menciona o nome da mãe de Amon, que era Mesulemete. Amon seguiu os mesmos passos do seu pai, apesar de reinar apenas por 2 anos. Ao contrário de seu pai, ele não se arrependeu. Ao contrário, ele multiplicou ainda mais os seus pecados, permaneceu na incredulidade, fazendo o que era mal diante de Deus. A Bíblia nos conta que Amon foi assassinado por seus servos, porém não nos dá mais detalhes. O arrependimento liberta o homem e o leva para a vida eterna. A Bíblia diz que então a concupiscência, havendo concebido, dá à luz o pecado, e o pecado, sendo consumado, gera morte. Meus amados, aqui termino esta leitura do capítulo 33 de 2 Crônicas. Que Deus abençoe cada um. Amém.